Amigos e minhas amigas, nesse vídeo a gente vai ver os anúncios mais perturbadores do YouTube. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Gui, esse aqui é o Lives do Gui, conteúdo todos os dias nessa reta final de dezembro. Então se você é um seguidor aí desse canal, gosta do meu conteúdo, dá um like, comenta aí pra gente alcançar novas pessoas, viu? Nesse vídeo a gente vai assistir aqui o Logos falando sobre esses anúncios perturbadores. O link original tá aqui embaixo. Esses anúncios vão continuar aparecendo pra você. Custe o que custar, eles vão te perseguir. Vai dizer que não dá uma raiva. Simão, viva, não tava desse jeito aí. Você vê uma propaganda de um jogo que parece incrível, ou a propaganda é tão absurda que te desperta curiosidade. Eu vou te emprestar 10 mil reais e Você clica e descobre que foi enganado. eu vou te dar acesso a uma ferramenta que funciona automaticamente para você no mercado financeiro. Jeito como é esse jeito como? Sujo. Essa é a história do João Vitor, que perdeu a mãe e agora está no nosso lar conosco. É relativamente normal receber anúncios no YouTube. Porém, existem 3 casos aqui que passaram completamente dos limites e você vai entender como esse problema é muito mais grave do que você imagina. Isso porque os anúncios não aparecem só para te incomodar. Obviamente, se as pessoas pagam para veicular seus anúncios no YouTube, elas esperam obter algum retorno sobre esse investimento. E quando você investiga esses esquemas, entende de onde vem o lucro de cada um deles, você percebe o quão perturbados e perversos são certos anunciantes. Primeiro, o novo André Rian. Você sabia que existe um aplicativo de celular que só de deixar ele aberto você consegue fazer esse valor aqui? Isso mesmo. Sabia que você podia estar fazendo esse valor aqui a cada 10 minutos? 30 minutinhos que você passa, você consegue ser remunerado com esse valor aqui. Apenas Pilantra. copiando e colando mensagens aí no seu celular. Calma que eu vou te explicar melhor como que funciona. Já deve ter aparecido esse anúncio pra você e houve o questionamento: É trouxa que eu conheço pode comprar o meu curso será que é verdade? Será que dá pra fazer? Será que não dá? e pagar, gastar o seu dinheiro, criar sua conta no meu sitezinho e colocar o seu dinheiro lá. Qualquer retardado pode fazer isso. André Rian era um dos nomes mais comentados e também odiados do YouTube. Você não conseguia assistir um vídeo sequer em paz sem que um de seus anúncios de renda extra aparecessem. De um tempo pra cá isso mudou. André supostamente sumiu do mapa, parou de investir em anúncios, porém a realidade parece ser bem diferente disso. Alguns dias atrás, os anúncios desse suposto novo André Rian estão perturbando o YouTube. Mas por que esse seria o novo André Rian? Às vezes você precisa de um dinheiro ali, né, pra pagar uma conta que tá atrasada. Pode ficar tranquilo, porque essa inteligência artificial compra e vende os ativos automaticamente pra você. Ou até mesmo abastecer o seu carro, ou quem sabe ir no supermercado, né? Você não precisa fazer nada, e a melhor parte é que você pode ter resultados como esse daqui que você tá vendo na tela. Então é só você baixar esse app no seu celular, usar ele por uns 30 minutos e receber o Pix na sua conta. Mesmo que você seja um completo iniciante. Primeiro, observe os padrões, os mesmos estilos de anúncios, a mesma Quem me garante que esse cara só é uma testa de ferro pra esse vagabundo aí? Tá vendendo aí os mesmo golpe dele, pô. E é ele que tá por trás. copy, uma historinha muito parecida, em Dubai, são muitas semelhanças. Eu não sei nem se eu posso mostrar isso aqui, porém se você vai na biblioteca de transparência de anúncios do Google, você vê que o anunciante responsável por veicular esses anúncios é o mesmo anunciante que há meses atrás veiculava os anúncios de André Rian, que veiculou também aqueles anúncios do Neox de avaliar empresas e tudo mais. Ou seja, a história se repete, porém com novos personagens, com novos ambientes, com novas promessas, mas com o mesmo objetivo que você já deve saber bem qual é: opções binárias. Para muitos, esse modelo de negócios é um dos mais sujos de toda a internet, só perde pro golpe das vaquinhas fake. Mas antes de chegarmos a esse caso, se você for ainda mais fundo e investigar bem o tal funil de vendas desse novo anúncio, você cai na famosa VSL, e nesse vídeo de vendas, o tal Gabriel, o carinha que parece com o André Rian, acaba deixando entender como eles realmente fazem dinheiro de verdade. Pensa comigo, ninguém é burro ao ponto de queimar dinheiro impulsionando o anúncio que não dê lucro no final do dia. Então surge a pergunta: de onde vem o lucro de um cara ou desses caras quando depois do vídeo de vendas você descobre que o que eles estão vendendo custa míseros R$49? Especialmente no final de ano, onde você tem Black Friday, Natal e tudo mais, todas as marcas estão ali fazendo anúncios para vender. A competição e o leilão de anúncios está cada vez mais caro. Como esses caras conseguem ter lucro com anúncios tão escalados, vendendo um produtinho de R$49? Onde está o lucro nessa operação? É aí que você liga os pontos e se lembra da tal inteligência artificial milagrosa que é mencionada no vídeo de vendas. Plataforma de opções binárias. Opções binárias é como se fosse um cassino maquiado de mercado financeiro. Eles dizem que você vai investir usando gráficos de Bitcoin, de Ethereum, de criptomoedas ou até de ações de grandes empresas, porém, na verdade, não passam de gráficos simulados, que não refletem os valores reais desses ativos. Ou seja, você vai no máximo apostar se o gráfico vai subir ou descer, sem nenhum fundamento de nada, sem nenhum respaldo do mercado, até porque opções binárias não é nem sequer regulado pela CVM. Depois de toda essa história, a única forma que sobra para ganhar dinheiro nesse modelo de negócios é através do famoso Revenue Share, que é algo como receita compartilhada. Então, se essas plataformas não são corretoras de investimento reais, se é tudo uma aposta, se os gráficos vão subir ou descer, elas ganham dinheiro mesmo, é na perda das pessoas
pessoas que apostam ali. Seu lucro vem de uma forma muito parecida com a de uma casa de apostas. Do outro lado, as pessoas que indicam novos apostadores ou investidores ganham parte da receita que os usuários perderem na plataforma. Afinal, para tal corretora ganhar, é matematicamente necessário que tais investidores percam. E sabe qual que é a maior coincidência? André Rian, Neox, todos esses anúncios anteriores supostamente faziam a mesma coisa, usando a mesma lógica, porém com uma roupagem diferente. Essa é uma das formas mais brutais de se ganhar dinheiro na internet. Só perde pro golpe das vaquinhas falsas. Mas antes de você entender a psicologia usada... E pensar que teve uma galera que tava dando golpe, né, dessas vaquinhas há um tempo atrás. Teve aquela tragédia no sul do Brasil onde muitas pessoas morreram e tantas outras perderam a sua casa, a sua dignidade. E até um rapaz aí, 17 anos, foi preso, apareceu no Fantástico, que tava rodando esses anúncios. E nada acontece. E aí você percebe um padrão. No Brasil, ser estelionatário, no Brasil, ser golpista, vale muito a pena. Porque as leis, elas não funcionam para essas pessoas. E eu tenho uma solução. Eu vou falar, eu tenho uma solução ou um remédio amargo para acabar com golpes no Brasil. Se você quer que eu faça um vídeo, sem ser um react, falando sobre o que poderia ser feito para acabar com esses golpes de estelionato barato aí. Porque assim, ó, tem golpistas e golpistas no mercado. Tem aquele golpista que ele é envolvido com o Comando Vermelho, PCC, essas organizações aí. Que ele lava dinheiro para essas organizações. Esses daí é melhor a gente nem mexer. Mas às vezes só tem um adolescente por trás, um estelionatáriozinho que quer ser Raul, que roda um anúncio para enganar as pessoas. Esse daí é fácil de a gente acabar com ele. E eu te explico como, se você quiser, deixa aí que eu faço um vídeo falando sobre isso. Por esses golpistas nessas vaquinhas, você precisa entender o caso dos anúncios dos jogos viciantes. Você já deve ter visto aí alguns anúncios de uns jogos que parecem foda, cheio de ação. Aí quando você entra, é só mais um jogo de juntar pecinha ou então subir o nível da fazenda. Elas têm sempre uma ação estranha. Tá? Às vezes tem umas coisas meio fetichizadas. De onde viria o lucro de um joguinho desse de celular? De onde esses caras fazem dinheiro? A pergunta fica ainda pior quando você descobre que essas propagandas são totalmente mentirosas e falsas. Isso porque o jogo que aparece no anúncio, um jogo interessante, dopaminérgico, dá até vontade de clicar e começar a jogar. Esse não é o jogo real, é apenas a propaganda. O jogo de verdade é totalmente diferente, muito mais chato, entediante, geralmente algum joguinho de estratégia com castelos ou construções. Um jogo lento totalmente diferente do anúncio. Se você faz uma propaganda super linda do seu produto e quando esse produto chega diferente na casa dos seus clientes, a maioria deles com certeza vai reclamar, vai pedir o dinheiro de volta. No caso desses jogos, a lógica é a mesma, a não ser por uma coisa, as baleias. Há alguns meses atrás, um canal chamado Lipfont já explicava esse conceito de baleias dentro desses jogos e como elas seriam as responsáveis por gerar lucro para eles. As baleias nada mais são que usuários que se viciam no jogo, a ponto de simplesmente não conseguirem mais parar de gastar dinheiro com ele. Como você viu anteriormente, geralmente esses são jogos lentos, entediantes, mas você consegue dar ali uma forcinha, melhorar o seu jogo colocando dinheiro. E é aí que entra o lado mais perturbador desse modelo de negócios. Eles sabem que precisam viciar as pessoas para que elas então gastem quantidades absurdas de dinheiro na plataforma. Assim, não adiantaria nada eles cobrarem 100, 200 reais para upar um castelo ou uma construção no jogo, até porque isso se tornaria uma barreira de entrada. Isso logo iria gerar uma desconfiança nos jogadores. Então, eles usam a mesma estratégia de uma casa de apostas. Fazem o cara botar pouco dinheiro. Ele começa com R$1, com R$5, ele ganha recompensas, o jogo fica um pouco mais interessante, logo ele começa a botar mais e mais dinheiro, quando vai ver, se viciou naquilo. Existem relatos de viciados que chegaram a gastar mais de $70 mil em jogos assim. O cara chegou a gastar mais de $70 mil no jogo. Em resumo, a ideia é trazer os jogadores da maneira mais barata possível e fazer com que eles gerem o máximo possível de dinheiro. Sim, você não ouviu errado não. E o mais bizarro é que ele falava com o maior orgulho que ele não se arrepende de nenhum centavo. E esses jogadores são o verdadeiro tesouro dos jogos grátis. São jogos feitos quase que em laboratório para mexer com sistemas de recompensa do cérebro das pessoas. E aí aquela lei dos grandes números. De tanto eles anunciarem, de tanto eles fazerem as pessoas baixarem, uma hora ou outra, uma dessas milhões de pessoas vai acabar mordendo a isca e compensar todo o resto. A cada 100 milhões de pessoas que baixam tal jogo, por exemplo, a grande maioria vai abandonar e desinstalar nos primeiros 5 minutos. Porém, é no 1% dos usuários, é no 0,5% dos usuários que eles ganham muito dinheiro. É exatamente por isso que os anúncios desses jogos são totalmente diferentes do jogo real. Eles sabem que a grande maioria
maioria vai odiar o negócio, mas fazem mesmo assim porque usam a neurociência, a matemática ao seu favor para encontrar apenas algumas pessoas mais vulneráveis capazes de fazer toda essa operação ser lucrativa. O produto em si não importa. Tudo que importa são os grandes números. Tudo que importa é a quantidade de pessoas que eles conseguem fazer clicar no anúncio e baixar o jogo. Primeiro eles fazem o anúncio, otimizam e testam infinitas variações para achar os anúncios mais caça-cliques possível. E só então eles deixam aquele joguinho qualquer já programado para fazer as tais baleias gastarem o seu dinheiro no jogo. Uma lógica ainda pior que essa é sem dúvidas dos anúncios perturbadores das vaquinhas falsas. Terceiro caso, os golpes das vaquinhas. Fica só um pouquinho aqui. Instagram denunciou pro YouTube e, cara, continuou rodando criativo. Pra ajudar a fazer nosso Natal melhor. Não conseguem pegar o golpista porque eles criam várias contas. Não, continuam rodando na mesma conta de anúncio. Elas não têm ceia, não tem árvore e não tem ninguém esperando por elas. Nada é clicável. E você repara aqui, ó, no link tá vac-empatia.com. Nada a ver com o site original. Você já se perguntou até onde vai a maldade do ser humano? Até onde a moralidade de golpistas é capaz de ir para ganhar algum dinheirinho na internet? Alguns dias atrás, Rodrigo Castro encontrou algumas pistas para essas perguntas. Isso porque alguns anúncios golpistas começaram a ser cada vez mais escalados nesses tempos para cá, principalmente no final do ano, todos com uma única intenção: aproveitar o momento em que as pessoas estão mais emotivas, dispostas a ajudar alguém para enfiar o golpe nelas. Historicamente, no Natal, uma época de final de ano, todos estão mais propensos a ajudarem o próximo em atos de verdadeira solidariedade. Essa é a data do ano onde as pessoas naturalmente pensam mais no próximo, principalmente as criancinhas mais carentes. Então, os golpistas aproveitam dessa vulnerabilidade para fazer uma engenharia social pesada através desses anúncios. A lógica funciona da seguinte forma: eles fazem anúncios realistas, seja usando IA ou editando vídeos de pessoas reais, mudando seu contexto. Então, através desses anúncios, eles se direcionam para páginas que imitam sites de vaquinha online. É nesse momento que aquele anúncio emotivo, altamente persuasivo entra em ação, incentivando as pessoas a doarem como se fosse uma instituição de caridade real. Mas pasmem, é tudo falso. O site não é o site da vaquinha, é uma imitação dele. O Pix não é o Pix da instituição de caridade, é algum laranja que o golpista usou para aplicar o golpe. As criancinhas não são as verdadeiras necessitadas, ou são imagens geradas por IA, ou são vídeos de outras pessoas tirados de contexto. Entendendo de onde vem o dinheiro dos anúncios mais perturbadores da atualidade, considere se tornar membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos e veja o vídeo em sua tela, onde eu te explico o caso da dupla mais... Cara, sempre o Logos fazendo um grande conteúdo. Vou deixar o canal original aqui. Quero saber sua opinião. O que você acha dessa imoralidade?